Buenas, galera. Eu sou Flávio Hag e você está no Itadakimasu. Hoje, quinta-feira, chegando para o nosso vídeo de resenhas. E hoje é uma resenha de algo que, de certo modo, marcou negativamente o nosso mercado, né? Vocês devem ter visto, nas últimas semanas tem se discutido muito isso, que é a ausência de mangás shoujo no Brasil de uma forma acessível, né? A gente tem dois mangás atualmente em publicação, mas ambos são caros, acima de R$ 40. Mas estou me adiantando. Hoje a gente vai falar de um mangá que terminou no começo do ano e que foi o nosso último shoujo num modo mais acessível. Estou falando de Furifura. Bom, vamos lá. Furifura, mangá da Io Sakizaka. Para quem não sabe, né, ela é a autora de nada mais, nada menos do que a Oharaido, que foi um mangá que fez um extremo sucesso, né? Foi um dos shoujos mais falados na época que foi lançado e que fez um sucesso tão bom para os padrões brasileiros, principalmente, que rendeu a segunda obra da autora. Segunda que na verdade é terceira, né? Ela também já publicou Strong Age, mas esse nunca saiu aqui no Brasil. Furifura é completo em 12 volumes. Aqui o 12º. E aqui em cima vocês têm o resto, né? Inclusive, para quem me cobrou se eu realmente gosto de shoujos, né? Gente, aqui em cima tá a minha prateleira de shoujos. Tem Kimi ni Todoki, a Oharaido, Furifura, o Otakoi. Atrás ainda vai ter Sakura, Love Con, Ori Monogatari. Eu gosto da demografia. Eu gosto desses romancezinhos melosos. Tanto shoujo quanto shonen, eu já falei isso pra vocês, eu gosto de comédias românticas, né? E Furifura é isso. Inclusive, Furifura é uma comédia muito mais romântica e leve do que A Irmã Famosa, do que Kimi ni Todoki, por exemplo. E em Furifura a gente vai acompanhar a vida de 4 adolescentes que estão ligados, né? Eles moram no mesmo prédio, eles entre eles estão apaixonados praticamente um pelo outro. E tanto que o nome do mangá, né, o subtítulo dele é Amores e Desenganos. Porque é basicamente isso, é idas e vindas do amor. Ele é bem mais leve, ele não entra em temas tão pesados, ele tenta narrar a história de um modo mais descontraído do que a gente vê. Então ele é muito mais meloso. Aquela impressão que o pessoal tem de que shoujos são mangás melosos, Furifura é o melhor exemplo desse estilo, né? Ele se enquadra no que todo mundo pensa ser um mangá shoujo. O que é uma completa imbecilidade. Vamos começar por aí, né, gente? Shoujo não é necessariamente um mangá de romance, um mangá meloso. Ele só é um mangá escrito para meninas. Então, peguem RG Veda, por exemplo, ele não é necessariamente um mangá meloso, um mangá de romance. Da mesma forma que Your Lie in April é um shonen completamente meloso. Mas não vamos falar da briga eterna entre shonen contra shoujo, né? Também não vamos falar hoje sobre essas nossas editoras que não gostam da demografia, que não publicam ela.
E isso é um fato, né? As editoras não gostam da demografia. Não adianta negarem, é um fato. Quando um editor-chefe vem e diz que shoujo não vende bem, tá deixando bem claro o que pensa, né? Mas vamos falar de Furifura, vamos focar no que é bom, vamos falar da obra. É um mangá que a gente pode dividir ele em 3 atos, tá? Ele, nos seus primeiros 4 volumes, ele começa num ritmo muito alucinante. Ele é muito rápido, as coisas vão acontecendo, as coisas vão se desenvolvendo. Em 4 volumes a gente termina um arco importante, um arco que molda o caráter dos 4 protagonistas, que deixa bem claro quais os rumos que cada um vai tomar. A gente começa a história e a nossa principal protagonista, né? Na verdade, Furifura tem 2 protagonistas, mas a nossa principal é a Yuna, que a gente começa já o mangá vendo o ponto de vista dela. Ela tá indo se despedir de uma amiga, e era a principal amiga dela, ela vai ficar sem amigas, ela tá mudando de escola, ela tá entrando no colegial, então tudo tá mudando na vida dela, inclusive a nova vizinha, que é a Akari, a garota que ela conhece de um modo completamente aleatório, né? E que depois ela descobre que não só é a nova vizinha dela, como colega de classe e acaba se tornando amigas. Nós temos também os 2 garotos, eles estão na contracapa, vou mostrar para vocês. O de cabelo preto, o Inui, é o melhor amigo da Yuna, né? Eles se conhecem desde crianças, também moram no mesmo prédio. E o de cabelo, o loiro, né? O Ryo, ele é irmão da Akari. E acontece aqueles clássicos casos de amor à primeira vista, né? A Yuna se apaixona pelo Ryo, que é um mulherengo. Ele deixa claro que ele gosta de mulheres bonitas, né? Então ele só namora com garotas que são lindas, que são as mais bonitas da escola. E a Akari se apaixona pelo Inui, que é um garoto mais normal, mais na dele. E as duas também são completos opostos, né? A Yuna é aquela garota tímida que não tem poucas amizades, né? Ela só tinha uma amiga. Depois ela faz amizade com a Akari, então é a única amiga que ela tem. A Akari já é uma garota mais extrovertida, ela vem da cidade grande, ela já teve namorados, ela tem. Ela é mais ativa na vida, né? E a gente vai ver como as duas vão se completando, né? Enquanto a Yuna vai se abrindo para o mundo, a Akari, que não é das que acredita em amor, ela não acredita em paixão à primeira vista, né? Ela vai percebendo que não, que ela levava de modo muito leviano o sentimento. Quando ela finalmente se apaixona por alguém, ela começa a entender como é que é querer estar perto dessa pessoa. E elas vão se completando, né? E ao mesmo tempo os garotos também vão mudando, vão se amadurecendo ao longo da história. Eu não vou entrar em spoilers, tá? Mas acontecem algumas coisas, principalmente nesses 4 primeiros volumes que eu falei para vocês. Tem algumas bombas que mudam a relação entre os 4, mudam a relação do mundo todo ali deles, né? E montem esse primeiro arco, para mim, é a melhor coisa da obra. E não é que a obra desanda depois, é que. Como é que eu vou explicar isso para vocês melhor? É só porque ela dá uma mudada de ritmo, né? Vocês podem ver, a obra tem 12 volumes. O primeiro arco tem 4 e a gente consegue dividir facilmente a história em 3 atos. Só que não necessariamente 3 atos de 4 volumes cada. Logo depois que acaba esse primeiro arco, né, o primeiro ato de Furifura,
que tem as consequências, tem a montagem dos personagens, a gente começa, elas se separam, né? A gente vai começar a ver a história da Yuna, a história da Kari, correndo para os seus respectivos relacionamentos. E a história da Yuna se resolve muito rápido. Só que a da Kari enrola. E eu entendo, a autora quis dar o destaque igual para as duas histórias, mas eu acho que a da Kari acabou passando um pouco e acabou indo demais para os desencontros, né? Era uma história que estava indo e de repente desanda, e de repente volta, e aí desanda de novo, e fica muito no vai e volta. Enquanto a da Yuna não, ela vai mais linear. Ela vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo, sempre do mesmo modo. Ela não tem nenhum momento em que ela desanda para voltar. Não, ela vai sempre subindo o degrau. E eu acho que é esse o ponto que me deu uma incomodada em Furifurá, porque comparando as duas histórias, a gente consegue ver que uma foi muito mais rápida, né? Uma foi muito mais direta, enquanto a outra foi enrolando e foi complicando um pouco mais do que devia. No terceiro ato, né? O segundo ato é mais rápido, é mais direitinho ali. O terceiro é um pouco mais pesado. Eu comentei isso, vocês devem lembrar. Fiz um post, acho que foi pelo volume 9 ou 8 lá no Instagram, em que eu falei isso, é quando a obra começa a ficar um pouco mais pesada, porque ela começa a abordar uns temas como o que vamos fazer no futuro, como é que decisões de faculdade, coisa do estilo, né? Cobranças dos pais, pressão, né, dos pais, mas não se aprofunda demais nisso, sabe? Tanto que a gente nem chega a ver direito a solução de um dos conflitos da obra. Na verdade, a gente não vê a solução desse conflito. Simplesmente foi resolvido e ponto final. E fica faltando, sabe? Quando eu terminei Furifurá, eu comentei no Twitter que uma das minhas principais sensações é de que a Io ela deu uma corrida na reta final. O último capítulo ele podia facilmente ter mais algumas páginas, talvez com um time skip um pouco melhor, porque não vou nem considerar isso um spoiler, tá, gente? Porque vocês sabem o tipo de mangá que Furifura é, vocês quando leem um shoujo desse estilo, vocês já sabem o que vai acontecer no final, né? Obviamente se formam os dois casais e tem um pequeno time skip, acontecem algumas coisas, então tem um pequeno time skip que a gente consegue ver os casais de novo 2 anos no futuro. Só que 2 anos no futuro é eles entrando na faculdade. E isso é uma coisa que acontece em 3 páginas. E em 3 páginas a gente vê eles 2 anos no futuro e acabou. Pro que Furifura estava discutindo sobre o amor à primeira vista, sobre ser a pessoa da tua vida, de tu ficar para sempre com essa pessoa, ficou faltando talvez um time skip um pouco maior para a gente realmente ver se eles casaram, eles com seus 30 anos com filhos, né? Aquela coisa clássica que a gente vê em algumas obras, mas que eu acho que casaria perfeitamente com Furifura e que não nos deixaria tanto com o sentimento de faltou algo, ou talvez um sentimento de que acabou corrido demais. Porque o último volume, né? Ele até começa uma própria história dele, que até então não vinha nem sendo discutida. Tem um acontecimento no final do penúltimo volume. Na última página do penúltimo volume tem um acontecimento. E o 12º é inteiramente para isso. Então fica essa sensação de que foi corrido. Porque acontece muita coisa dentro do último volume.
acontece muita coisa dentro do último capítulo. E eu não gosto quando isso acontece nas obras, porque sempre me passa a sensação de que correu, de que faltou algo, né? Dava para ter trabalhado melhor. Não é um shoujo, né? Mas, por exemplo, Guts é o meu maior exemplo de um mangá assim. Para mim, o final de Guts faltava mais um capítulo. Um último capítulo e tinha sido um final perfeito. E eu acho que Furifurai é isso. Talvez nem precisasse de um capítulo. Poderia ser umas 5 páginas com eles se encontrando adultos. Se eu não me engano, Orange tem um final assim. Mas aí eu teria que procurar. Talvez eu possa estar me enganando porque Orange tem toda a questão do tempo, do futuro e do presente, mas quem sabe. O fato é que Furifurai, mesmo com isso, mesmo com esse final que me deixou com uma sensação de que faltou algo, ainda assim é uma experiência boa, tá? Ele é um mangá muito mais divertido. Ele não tem todo o drama, todo o peso, toda aquela carga tóxica que a Oharaido tem. Não, Furifurai é divertido, ele é descontraído, a gente dá risada com a Yuna. Ela, ela é muito mais divertida do que a Futaba era. A Akari também é um mangá mais leve, ele é para relaxar, tu vai sentar, vai ler. Eu fiz a maratona dos 12 volumes em 4, 5 dias, eu acho. E eu li os 6 primeiros, eu li em 2 dias. É muito rápido. A história flui, a história pega. Em 40 minutos tu terminou um volume e tu já vai pro próximo. Então é um mangá que ele é uma boa pedida se tu quer ler um romancezinho mais leve, mais sessão da tarde, né? Sem ser aquele romance um pouco escrachado do shonen, né? Que é aquele romance estilo Nisekoi, estilo namorada de aluguel. Não, aqui é um romance mais melosinho, mais fofinho, com olhos brilhando, coraçõezinhos e é mais relaxante. Não vai ser aquela comédia de acontecimentos absurdos, né? Mas é aquela comédia de coisas bobinhas, coisas do dia a dia que tu acaba rindo dele justamente porque é algo que aconteceria contigo facilmente. É algo que tu ri porque possivelmente tu passou com a tua namorada ou com o teu namorado em algum momento, sabe? Então é esse tipo de coisinha bobinha, mas que Furifura faz perfeitamente. Fica bem encaixadinho e fica divertido de ler. Infelizmente entra aquele ponto que a gente falou, que eu estava falando para vocês no começo, e que vocês já devem ter em algum momento falado sobre isso em grupos de Facebook ou em debates do Twitter, que é as editoras ignorarem completamente o shoujo. E Furifura sofre disso, tá, gente? Teve volumes de Furifura que desapareceram. Tem um, se eu não me engano, foi o 10º, que eu apanhei para conseguir esse volume. Eu não achava ele em lugar nenhum. Ele simplesmente nem foi vendido aqui em Porto Alegre. Foi um volume que saiu no auge da pandemia. Foi, se eu não me engano, ele foi lançado em junho de 2020, que foi quando estava tudo fechando. Então ele simplesmente sumiu. As bancas estavam fechadas, não receberam. A loja da Panini é a loja da Panini, vocês sabem. E eu demorei para conseguir aquele volume. E hoje eu olhei o site e tem volumes de Furifura esgotados. E a Panini tá reimprimindo tantos mangás, né, gente? Vou botar aqui em cima o card do vídeo que eu fiz segunda-feira do resumo do mercado, em que a gente falou que Pandora tá voltando, Arakawa tá voltando, One Week Friends. One Week Friends é um mangá romântico, mas que é shonen. E os shoujos não voltam.
Essa semana aí já saiu a notícia de que Nisekoi tá voltando no mês que vem. E não volta nenhum shoujo. E é o caso de Furifura. Ao que parece, a Panini não tem planos de reimprimir Furifura. E ele é um mangá do ano passado. Eu não tô falando de reimprimir Kimi ni Todoke ou Ao Haraido. Não, eu tô falando de reimprimir os volumes que foram lançados ano passado de Furifura. Mas não tá nos planos. Então, se vocês quiserem ir atrás, é a velha briga do shoujo. Vai ser difícil achar. Vocês vão ter que depender de alguém que está se desfazendo, algum colecionador que está vendendo, porque nas lojas não vai ser muito fácil. Rezar para que a Panini escute, né, os nossos pedidos. Eu fiz até uma votação esses tempos ali no Twitter sobre qual mangá shoujo vocês queriam ver voltando. Então a gente tem que continuar pedindo, tem que insistir, né, gente? Nós estamos em 2021 e My Little Monster nunca saiu no Brasil. E, poxa, ele foi considerado na época dele um dos principais shoujos. É curtinho, acho que ele tem 11 ou 13 volumes e não sai. E é aquilo que eu falei, Furifura acabou ficando com um pouco com o rótulo de que ele foi o nosso último shoujo barato. Atualmente a gente só tem dois, que é Fruits Basket na JBC, que custa 50 e poucos, e Banana Fish na Panini, que inclusive está acabando o Banana Fish e já está acho que indo para o último volume, mas que também custa R$ 49,50 e R$50. Os outros anunciados, a gente tem Sailor Moon, está anunciado pela JBC, mas vai ser numa edição Kanzenban. Então, Sailor Moon vai custar 60, 70 reais. Falta o shoujozinho simples da banca, que tu vai pegar ali mais barato. Ok, é 30 reais, mas vocês preferem isso ou 70? Falta esse volumezinho mais simples, falta... E não adianta a editora vir nos dizer que shoujo não vende. Não vende porque vocês não colocam à venda. É simples. E não adianta trazer Last Notes, né? Que nem fizeram um tempo atrás. O mangá é um shoujo só de 3 volumes. Mas é um shoujo que ninguém ouviu falar. Então, tentem trazer, editoras, alguma coisa que vá agradar o público. Se não querem trazer um mangá novo, reimprimam os antigos, sabe? Reimprime os volumes de ano passado de Furifura. Reimprime a Haraido. Não quer reimprimir Kimi ni Todoke, que tem 30 volumes? Ok. Love Con tem 17. Ori Monogatari tem 13. A gente tem que continuar cobrando as editoras para que esses mangás voltem, assim como os shonen estão voltando. E não é nem os shonens de batalha, né, gente? Tá voltando os shonens de comédia romântica, os shonens de harém. Acabei indo de novo pro lado de reclamar das editoras e eu queria evitar fazer isso nesse vídeo. Mas é isso, não é exclusivo de Panini, não é exclusivo de JBC, porque, cara, nem a New Pop tem um shoujo. Coloquem isso na cabeça de vocês. Parem de xingar a Panini e a JBC, porque nem a New Pop tem um shoujo. Sabe? Parem de bater palma pra New Pop, pelo amor de Deus. E é desse jeito que a gente vai terminar. Se vocês conseguirem achar Furifura para vender, deem uma chance. É um mangá divertido, é um mangá engraçadinho e eu acho que vocês vão gostar. Por hoje é isso. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixem seu like se vocês gostaram. E até a próxima. Quem sabe a gente não é surpreendido aí por um anúncio de que algum shoujo tá voltando. Só resta torcer, né? Até mais.